grupo, daquela região, daquele sistema. Não adianta nada eu ir uma fazenda gigante de produção de laranja, depois eu pego 98% da laranja que eu ponho, boto em Brasil e mando para os caras tomarem suco de laranja lá fora. E isso é considerado importante para mim. Eu tenho toda a sociedade que está aqui, fala, olha que coisa linda, esse hábito está salvando a minha vida. Entendeu? Eu preciso que essa situação permaneça. E quando você vai acabar suco de laranja, se você ganhar poder e evoluir em outros campos, a elite a gente sempre libera alguma coisa. Ela deixa liberando mesmo, ela deixa liberar alguma coisa. Vou deixar você vir aqui passear, vai fazer família, pô, mas é caro, hein? Dependendo do seu nível de papacacia, você começa a não ter mais acesso. Como muito bem falou o ministro da Economia, com as pessoas estavam exagerando naquela época, estavam viajando para o exterior 4 vezes ao ano. E isso, essa festa acabou aí. E foi isso que levou as pessoas à revoca. E agora eu tenho um convencimento religioso, ideológico, e eu crio um fantasma que leva as pessoas a sair do itinerário, onde elas cada vez vão tomar menos suco de laranja, mas vão adorar mais ainda os caras que defendem essa ideologia. Porque no final essa ideologia vai ser boa para você e para a sua família. E você está desesperado, está tudo em crise, onde você vira, você não vê nenhum campo querendo te aceitar, e como você vai lá e participa de alguma dança dessa. Às vezes, é o que eu falo, os celestiais fazem propaganda, e geralmente as pessoas não vão tanto bagulho assim para política, para propaganda, porque elas tinham satisfação das suas necessidades. E às vezes o grande desempenho do indivíduo era cuidar da sua família. Ele tinha um padrão, seus filhos tinham um padrão de consumo, sua esposa também, você passava, envelhecia, às vezes querendo ali obter a boa experiência sexual, pulavam a cerca, mas com uma coisa assim muito discreta, muito desconhecida, isso foi esperando. Aí você hoje chega a discussões de que ninguém mais está querendo respeitar regra nenhuma, e eu vou tirar o que é seu porque eu posso. E aí no início você acha que pertencer a um determinado grupo é uma boa, mas quando esse grupo te joga na miséria e na merda, você fala, eu errei, mas tá de onde? Já fui. Errou e já era. E aí as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se focar, não perder tudo. Entendeu? Por que você, quando mais jovem, você não deve realmente se meter em algumas encrencas? Porque você não tem expectativa de não ser cara de tal. Aí, na medida que você vai envelhecendo, você vai olhando para a vida não é tão boa assim. Mesmo que você esteja numa boa, porque isso é o grande problema das pessoas. É não entender que não existe vida boa, nem que você esteja numa boa. Tudo é ilusão. E aí você vai chegar lá e satisfaz os seus desejos e eles te tomam vazios. Isso é um grande problema. E aí você cria problema de relacionamento, porque o orgasmo estava ali, você satisfaz o seu orgasmo e depois o que vai te segurar nos contratos? Se não tiver contrato, se não tiver obrigação, é por isso que o pai da menina que era deporada no interior fazia o cabra casar com a mão na cabeça, porque eu vou sustentar o filho que eu resolvo disso aí. E aquele tesão, cheguei aqui, peguei o doce, dura 3 meses. Depois aquele outro doce aí é mais gostoso. É o mesmo doce, mas aí aí você vai nessa jornada até uma hora que você fala, uma coisa mais comer doce. É artista em desespero que se suicida. Você tem que entender por que isso existe. Porque o cara ia se satisfez tanto e tudo, para ele é tão vazio que ele fala, caramba, não tem. Ele cheio, tá bom, mentira. Acabou, se suicida. Então, um veneno. Entendeu? É Uber. Então, o segredo está na busca. E a busca está em campo. Esses corpos são classificados. A última vez que eu fiz uma pesquisa, eu tirei somente 300 classificações de destinação orçamentária. Você vai destinar dinheiro para os idosos, para as crianças, para o esporte, para a educação, para a saúde, para o transporte, para a segurança, para a infraestrutura, para ciência e tecnologia, para todos os ministérios que você vê por aí. Turismo, cultura, arte, todo mundo reclamando mais verba. Eu quero mais verba aqui para a minha cidade, eu quero mais verba aqui para as estradas, o motoqueiro, você está muito esburacada, porra. Eu preciso gostar das gente. Aí o cara fala, vamos fazer uma isenção de jet ski. O grupo do jet ski ficou maravilhado. Às vezes você faz porque você gosta daquilo ali, entendeu? O outro lá está incentivando o campo de golfe, o esporte chato, a cacete, ficar batendo bolinha, mas todo esporte chato, né? Seja sinuca, seja videogame, mas se você está ainda naquela busca,
E golfe, então, é a representação do esporte no rei, né? Você sempre teve o esporte no rei, na taça, no campo, e atualmente é o golfe. O cara está aí, gozando, tendo essa relação essa sensação do orgasmo a nível de presidente. Eu entendo. E as pessoas vêm lá e falam, eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu vou aqui você, e a corte. E eu vou entrar aqui para... É preciso bater? É só bater nos imigrantes? É comigo mesmo, daqui a pouco. Eu já estava numa rida de merda. Estava me sentindo desamparado, deprimido, estava me drogando, eu estava me sentindo muito honrado. Agora você vai me dar uma carteira de autoridade e já vai deixar eu exercer esse orgasmo através da dor? Não, meu amigo, me dá aqui, sem correr, eu vou sair batendo, é para bater só, é para bater em quê? Criança? Velho? Não quero criança perder os parâmetros. Aí eu vou lá com essa salinha, é só para cantar para a cara, mas é comigo mesmo. E daqui a pouco você chega com situações inomináveis dentro do campo do relacionamento humano. Então, o conflito distributivo, ele é terrível. Em sociedades onde a energia está crescendo, por isso que você precisa de Casal, eu falei sobre a questão da ver e das fontes da EF. A equação é de um lado, oferta energética, do outro, população e conflito. Isso se funde numa relação de consumo. E eu separo a população, apesar dela ser estratificada, em diversas estruturas, já mostrando alguns dos campos, porque os campos eu consigo definir, classificá-los. O conflito distributivo ele tem essa dupla característica. Eu posso analisar ele no sentido de quantidade, e aí eu estou relacionando já ele fundido ao H, o quanto você vai puxar essa quantidade, quando você cria essa fusão, o conflito com o H, tem que ser exatamente igual ao que é. E aí eu vou separar. A primeira separação que eu tenho da equação energética é que quando eu extraio energia ali das fontes, eu tenho que saber se essa energia vai ficar dentro das minhas fronteiras, desse teórico campo que a gente chama aí de país, ou se eu vou olhar para outro local. Por quê? O outro local é mais forte, o outro local tem uma dominação histórica sobre a minha cultura, as pessoas gostam de servir esse outro local, elas têm um apego religioso, então elas querem fazer essa contribuição, elas acreditam aí naquela liderança, e aí você vai mandar dinheiro para aquela região, você tem risco quando você manda recursos para Israel. É uma coisa que mexe, às vezes você foi criado dentro daquela cultura, dentro daqueles dogmas, e com aquela catequese, e aí você fica, quando você chega a uma de idade, um falando, não, eu quero mandar dinheiro para o Vaticano, vou contribuir para a igreja, eu quero mandar dinheiro para Israel. Eu vou, um grande empresário de Hollywood, para financiar kibbutz do Israel, porque isso lhe dá um prazer. Ele vai ter o orgasmo, ele vai cuidando desse aspecto afetivo dele lá da infância. Quando o pai e a mãe dele ali, 24 horas na língua Talmud. E aí ele, vou honrar os meus descendentes, vou honrar os meus ascendentes. Eu vou beneficiar os meus descendentes e honrar os meus ascendentes. Isso é muito forte. O tempo todo, você tem em todas as religiões, em todas as coligações, você pode lidar com esse valor entre afeto, conexão e cuidados. Então, o tempo todo, o indivíduo não verbaliza, mas ele está nessa modificação energética em cima disso daí. Então, essa é a discussão do conflito distributivo, que tem seus problemas de logística, de arrasto patrimonial, de composição social, etária, étnica, religiosa, e por aí vai. A pessoa fala que é difícil estudar no conflito distributivo, é difícil explicar uma doação do governo, como olhando é sempre por indivíduos. Então, as leis do governo têm um reflexo no momento histórico anterior, mas ele vai se desfazendo. Aí o governo pode se tornar mais esquerda, mais cooperativo, hoje pode se tornar mais egoísta e mais médico-trata e baseado em hierarquias. Está em discussão não é meritocracia, essa é a composição de egoísmo e centralização hierárquica. Pirâmides assinaladas ou pirâmides mais achatadas. Essa é sempre a composição considerada por contributivo. E aí eu falo de verba, cada vez eu estou contando a Constituição de 88, vamos estar vendo a educação, a saúde. E isso aí não dá mais. Você tem que fazer uma revisão constitucional, porque as pessoas, inclusive, acreditam nessa história de causa perpétua. É só causa perpétua se o governo permanecer e o Estado permanecer lendo. Se tiver uma revolução, uma evasão e tal, um outro governo vai fazer uma nova Constituição e Deus sabe lá qual vai ser a nova causa perpétua. Imagina uma Constituição feita por inteligências artificiais igual hoje. Pode ser que determinadas cláusulas ali que isso aqui está garantido, porque sempre foi assim, no direito romano, histórico e tal, e vai para o espaço.
entendeu? E o pessoal passa a não respeitar a lei. Eu sei. Enfim, no final, somos escravos do conflito distributivo. Eu existe liberdade, lembra? Se você acredita nisso, porque você é um ignorante, não entendeu que você está sempre dentro de alguma prisão de liberdade, e você está dentro dessa prisão histórica, temporal, energética, cultural, materialista da sua existência, e seja feliz, tem que se divertir, não consuma em excesso, porque você vai enjoar, e vai passar mal, e não tenho conselhos para dar sobre certo e errado. A única coisa que eu faço é analisar, e criei essa forma de expressar em variáveis essa grande correlação, e eu reparei em todos os momentos da história. Sempre você vai ter a produtividade separada em coisas e seres humanos. Sempre você vai ter ali as fontes, que são fontes baseadas em biomassa, biocombustíveis, eólicas, energia das marés e por aí vai. E energia nuclear atualmente, geotérmica. São várias. Eu tenho que fazer um áudio sobre as fontes. E do outro lado você vai ter a população e essa composição conflito-distributivo, o qual todos os pensadores e filósofos ficam exercendo ali a sua argumentação, porque é aí que se dá o embate entre pessoas, ideias e quem fica com o quê, né? E eu preciso ter uma vida boa. Preciso ir ligar em algum campo. Qual é o filósofo bom desse campo? É esse aqui. E vamos lá, vamos pro embate. Vamos pro embate. Cada vez seguimos pão. Mas vamos rebater. Sim, vamos seguir.